O treinador mais superestimado do futebol brasileiro, Fernando Diniz. Eu sou o Rafael da Dona Lúcia, se inscreve no canal, deixa seu like aqui no vídeo. Bora falar sobre Fernando Diniz? Primeiro de tudo, eu não tenho absolutamente nada contra o Fernando Diniz. Acho um treinador mediano para bom. Mas qual que é o motivo de eu estar fazendo esse vídeo, né? Ontem, eu não sei se vocês acompanharam, após a derrota do Vasco em São Januário contra o Bahia, um repórter, Joel alguma coisa, agora não me veio o nome dele, baseado em números, fez uma indagação ao Fernando Diniz sobre o desempenho dele no Vasco em cima de números, ok? O Diniz descascou o cara. Ficou bravinho, tal, não sei o quê, porque o Diniz é o tipo de cara que ele usa bastante os números. Mas quando é a seu favor. Quando os números não estão bons, ele critica, ele desdenha do repórter. Assim como ele maltrata, xinga, e o psicólogo, né, que tanto falam, Fernando Diniz, olha as coisas que ele já fez no futebol brasileiro. Só lembrar do episódio com o Tietê, lá quando ele era técnico de São Paulo, e tantos outros, né? E o meu questionamento aqui pro Diniz é que, assim, o Diniz não é um treinador ruim. O Diniz não é um treinador fraco. O que eu acho é que ele não deveria ter toda a moral que ele tem no futebol brasileiro. Porque quando a gente pega os trabalhos do Diniz e pega assim, separe os trabalhos. Então pegue a passagem primeira do Fluminense, não pega o Fluminense inteiro, pega a primeira passagem, pega a segunda passagem. Pega o Atlético Paranaense, pegue o Santos, pegue o São Paulo, que ali no final foi um desastre. Então, a grande maioria dos trabalhos do Diniz, os números não são bons e normalmente acabam de uma forma assim, da pior maneira possível. É só vocês lembrarem quantos times ele já deixou no Z4. Largou no Z4. E me incomoda a questão do Diniz ter tanta moral, especialmente com a mídia. Porque, para mim, a mídia brasileira é a principal culpada do Fernando Diniz ter essa moral. Porque quando o Diniz perde 5 jogos, ok, aí faz um jogo bom. Uau! O Fernando Diniz, gênio! Olha o gênio Fernando Diniz. Olha tal. Cara, os caras se emocionam com qualquer coisa que o Fernando Diniz faz. Mas quando pega para falar do trabalho inteiro, não tem justificativa, não tem argumento que sustente. Porque os trabalhos em desempenho, em números, são ruins. Porque o Fernando Diniz não é capaz de montar um time consistente com uma boa defesa. Ele não é capaz. Ele fez uma ótima segunda passagem pelo Fluminense. A primeira foi um desastre a saída dele. O São Paulo, a reta final, um desastre. Atlético Paranaense, ruim. A primeira passagem no Vasco, ruim. No Santos, mediano, vai. Porque o Santos é um outro problema que, sabe, não é só culpa do Diniz. Olha o Cruzeiro. O Cruzeiro, para mim, é o caso mais emblemático. Mais emblemático. Olha o Cruzeiro antes com o Fernando Diniz e olha o Cruzeiro com o Leonardo Jardim. Cara, são dois times praticamente com o mesmo elenco. Times completamente diferentes. O Cruzeiro, olha a arrancada que ele deu no Campeonato Brasileiro nas mãos do Leonardo Jardim. Então, assim, eu não acho o Diniz um péssimo treinador, porque quando você fala que você quando você pega para criticar alguém, as pessoas já falam assim, pô, olha lá, odeio o cara e acho o trabalho do cara uma porcaria péssima. E não é o meu caso. Eu não acho o trabalho do Diniz porcaria péssima. Eu acho o trabalho do Diniz não condiz com todo esse cartaz que ele tem da imprensa. Não conversa. Porque quando eu vejo endeusando o Diniz e olho e falo, pô, mas olha os números, olha o desempenho, não bate. Não, sabe, não tem liga que se sustente. E esse é o meu ponto em relação ao Diniz. Essa é a tecla que eu bato.
Porque, assim, para mim não faz sentido algum, zero, toda essa moral que ele tem. Assim como não fez sentido ele ir para a seleção. Zero também. Porque pro Fernando Diniz é engraçado que até isso não é só dele. Os defensores dele é culpa de todo mundo, menos do Diniz. Ah, porque não tem plantel. Ah, porque a bola é redonda. Ah, porque a grama estava muito verde. Porque jogou de noite. Porque, não, mas ó, venceu o segundo tempo. Então, assim, é culpa de todo mundo, menos do Diniz. E aí, querem forçar esse Diniz na nossa garganta o tempo inteiro. E volto a repetir. Não tô dizendo que o Diniz não tem que treinar mais nenhum time. Não tô dizendo que o Diniz é uma porcaria. Não é isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo que o Diniz não é esse gênio que tentam vender para mim e para você. Ele não é. E longe disso. Longe disso. O Diniz é um treinador mediano para bom que teve um ano espetacular no Fluminense. Ponto. Até agora, a carreira do Diniz é isso. Pegue, repito, pegue um desempenho do Diniz por onde ele passou. E aí vocês vão ver que é muito mais uma questão de gogó, muito mais uma questão das pessoas falarem baseados no que vê ou baseado em um, dois jogos, do que no desempenho do time ao longo de todo o ciclo dele naquele clube. Então, assim, me incomoda quando eu vejo a imprensa babando o ovo do Diniz. Porque eu acho que tem treinadores que fazem trabalhos muito melhores e muito mais consistentes que o Diniz e que não tem toda essa babação de ovo. Ah, mas porque ele joga ofensivo, porque o time sai tocando e tal. Irmão, não adianta nada se você não tem resultado. Nada. Zero. O que faz você mover as coisas são os resultados, são títulos. Não é deixar o time no Z4. O Vasco, em 3 rodadas, já está no Z4. Em 3 rodadas. Ah, o Vasco vai cair. Não, não estou falando que o Vasco vai cair. Ainda é muito cedo, ainda é muito campeonato. Mas o que eu estou dizendo é o discurso, o que vendem, o que o próprio Diniz vende, normalmente não é o que ele entrega em termos de resultado. E aí a gente tem uma conta que não fecha. Então, enquanto o Diniz não fechar essa conta, que essa conta, na verdade, só foi fechada até hoje no Fluminense, a gente não pode ter setores aqui da imprensa esportiva brasileira endeusando um treinador que não entrega. E o Diniz não entrega. Até trazendo para o nosso dia a dia, sabe aquele cara que todo mundo olha e fala, pô, o cara tem um discurso lindo, se vende bem pra caramba, tá? Mas que não entrega. Que não entrega. Então não adianta você ter esse cara que é um revolucionário que não entrega. Que não te dá títulos, que não te dá vitórias. Volto a repetir, os números do Diniz são fracos, são ruins. Ok? Deixa o like, se inscreve. Todo dia tem vídeo de futebol aqui. Valeu!